Ok, retomando a monitoria, agora com o bloco vascular. Ele é menor, mas ele é igualmente importante. Lembrando que, se eu não me engano, vão ser 5 questões do bloco avascular e 5 questões do bloco vascular. O mais importante está basicamente aqui condensado. O bloco avascular está um pouquinho menos condensado, mas ele está igualmente bem estruturado. Eu acho que vocês podem estudar só pelo bloco, só pelos slides do bloco avascular e só pelos slides do bloco vascular também. Então, começando, a gente vai ver aqui a evolução das plantas vasculares, os principais grupos, as sinapomorfias de cada grupo, que está aqui embaixo. Licopodiófita, monilófita, gimnosperme e angiosperme. Então, aqui para introduzir, a gente vai retomar um pouco do bloco avascular. Apesar de a gente focar apenas nas plantas vasculares, a gente vai retomar alguns conceitos. Então, aqui as plantas vasculares elas vão estar agrupadas dentro das embriófitas, que são as plantas terrestres, que foram caracterizadas aqui pela conquista do ambiente terrestre. Como eu comentei, cutícula, esporopolenina e embrião multicelular. E também nas algas apareceu a alternância de gerações com o ciclo haplodiplôntico, que é esse aqui de baixo. Então, em briófita, só nas briófitas o gametófito haploide, que é a fase dominante. Então, nas demais plantas terrestres, a fase dominante é o esporófito, que é a fase diploide. E o que isso trouxe de vantagem? Aumentou o número de esporos por zigoto e também uma fase diploide mais longa, ela possibilita 2 cópias de cada gene, o que possibilita um backup evolutivo. Então, entrando aqui nas plantas vasculares, que são também chamadas de traqueófitas, todas elas vão ter um tecido vascular verdadeiro e o caule organizado em estelo. A gente vai ver aqui uma diversidade de estelos: protostelo, sifonostelo, eustelo. Elas também vão ter uma parede secundária lignificada e um crescimento monopodial. Vão ter o surgimento do traqueídeo, que é um tipo de vaso condutor. A lignina na parede celular, como eu tinha comentado, as briófitas não têm lignina na parede celular, isso possibilitou que elas crescessem em altura, além do tecido vascular verdadeiro. E além disso, todas elas vão ter o esporófito 2N dominante e independente. Em contraste, as briófitas elas vão ter o esporófito dependente do gametófito feminino. Nas traqueófitas aqui a gente também vai ter uma mudança nos tecidos condutores. Isso é evidenciado nas raízes, que agora é verdadeira nas traqueófitas. Então, nas briófitas a gente vai ter só essas projeções epidérmicas, que são simples e vão ajudar na fixação da planta, enquanto nas traqueófitas a gente vai ter o aparecimento de raízes, que são tecidos especializados tanto na fixação quanto na condução e absorção de seiva. Então, as raízes elas vão ter tanto xilema quanto floema. O xilema que conduz a que a gente chama de seiva bruta, que vão ser os compostos inorgânicos junto com a água, e o floema que vai trazer os produtos da fotossíntese, que é a glicose e outros sais, para o resto da planta. Então aqui a gente vai ter também o contraste entre o que é um micrófilo e um megáfilo. As licófitas elas vão apresentar micrófilos, que são folhas menores com uma nervura única, que vai estar inserida num cilindro vascular maciço, que é o caule. Nesse caso, o cilindro vascular aqui é um vaso condutor e esse micrófilo vai estar inserido no caule. Enquanto no restante das traqueófitas, monilófitas, gimnospermas e angiospermas, vão apresentar megáfilos, que são folhas maiores, com um sistema de nervura ramificado, que vai estar inserido numa lacuna foliar, de onde vai sair essa folha, e o cilindro vascular vai ter medula. Então aqui a diferença do micrófilo para o megáfilo vai estar principalmente aqui nas nervuras, onde no micrófilo a gente vai ter uma nervura única,
E nos megáfilos a gente vai ter uma nervura primária e as nervuras secundárias que vão sair da nervura primária. Estou começando aqui com as licófitas. A gente vai ter aqui um cladograma que vai mostrar todas essas sinapomorfias do grupo das licófitas, que vão ser as raízes dicopodiais, os esporângios dorsoventrais que se abrem transversalmente, enfim. Em geral, as raízes elas vão ter essa ramificação dicopodial com o meristema bifurcado, que eu vou mostrar para vocês. Vai ter a presença de micrófilos uninérvios, que eu mostrei para vocês já. O caule do tipo protostelo ou sifonostelo, os dois sem lacuna foliar, que é por onde saem as folhas. As licófitas, elas são todas eusporangiadas, que eu vou explicar posteriormente o que é isso. E os esporângios vão ser dorsoventrais, vão se abrir transversalmente. Então aqui a gente vai ter o caule do tipo protostelo, sem lacuna foliar, com diferenciação entre córtex e medula. E aqui a ausência da lacuna foliar com o micrófilo, que vai ter uma nervura única. Além disso, a gente vai ter a ramificação dicopodial das raízes, que vai ser o meristema bifurcado. Então a raiz ela vai se ramificar em dois. Agora a gente vai entrar no que diferencia os principais grupos de licopodiófita. Então, por exemplo, aqui no grupo das licopodiáceas, a gente vai ter a homosporia, e no grupo das isoetopsida, que vai incluir as selagineláceas e as isoetáceas, a heterosporia. Além disso, aqui em algumas isoetes, a gente vai ter a produção de lenho, que é uma convergência evolutiva, que não reflete uma sinapomorfia propriamente dita. Não sei se... Não usem essa nomenclatura não de sinapomorfia de madeira para as isoetes, porque provavelmente eu me embananei aqui e está errado. Mas basicamente é isso que diferencia os grupos. Todas são eusporangiadas, como eu comentei. O que é um eusporângio? Vai ser justamente essas paredes do esporângio, que vão ser compostas de várias células iniciais, que vão dar origem a uma parede com várias camadas de células. Então aqui a gente vai ver várias células iniciais, que vão se diferenciar em células esporógenas, que vão dar origem aos esporos, e as células estéreis que revestem vão ser múltiplas camadas de células. O que também diferencia os diferentes grupos vai ser a homosporia e a heterosporia. Então aqui, como eu comentei, a homosporia ela vai ser caracterizada por gametófitos que vão liberar esporos de mesmo tamanho. Então não vai ter essa diferenciação de megásporo e micrósporo. E vai estar presente apenas em licopodiopsida, que é desse clado aqui, que vai incluir as licopodiáceas. Já nas isoetopsida, que vai incluir selaginelácea e isoetácea, a gente vai poder ver a heterosporia. E a heterosporia, o que é isso? Os esporos vão ter diferenciação de tamanho. Então o micrósporo ele vai dar origem ao gametófito masculino, que é o microgametófito, e o megásporo vai dar origem ao megagametófito, que é o gametófito feminino. E esses dois gametófitos, diferente cada um, vai liberar o seu gameta. Então o gametófito feminino vai liberar o esfera e o microgametófito vai liberar o anterozoide, que são gametas. Esses gametas vão ser fertilizados no zigoto, que vai dar origem ao embrião. O embrião vai dar origem ao esporófito. E no esporângio vai ser liberados os megásporos e micrósporos. Então aqui a gente vê a diferença, né? A homosporia, que vai ter esporos de tamanhos iguais, e a heterosporia, que com megásporos e micrósporos. Aqui a gente tem o licopódium, que está dentro de licopodiácea, e uma selaginela, que está dentro de selaginelácea, e aqui a diferença clara de homosporia para heterosporia. Agora entrando em monilófitas, o que a gente vai ter de diferente nas monilófitas? A gente vai ter o crescimento monopodial das raízes, porque aqui a gente vê uma ramificação dicopodial das raízes, certo? Aqui em monilófita, as raízes elas vão ser únicas, monopodiais, que vão se ramificar ou não.
Além disso, o aparecimento de um sifonostelo, que é um estelo que possui uma medula no centro com tecido vascular, xilema e floema. E as monilófitas elas vão acabar ficando mais próximas das espermatófitas do que das licófitas propriamente ditas. É por isso que pteridófita é um grupo artificial, é um grupo parafilético. Por isso que não se usa mais essa nomenclatura pteridófita. Isso é uma questão de prova, inclusive. Deve ter caído na prova de vocês e provavelmente vai cair de novo na PF. O porquê das pteridófitas ser um grupamento artificial, ser parafilético. E justamente essa explicação, porque se a gente fosse usar pteridófita, a gente ia excluir alguns representantes, ia excluir alguns, como é que chama? Alguns descendentes. E aí, o que vai ter de diferente? Os megáfilos, como eu comentei, que são característicos de todas as outras traqueófitas, excluindo, é claro, as licófitas. E a diferença delas é que elas podem ser eusporangiadas ou leptosporangiadas. A maioria delas vai ser eusporangiada, mas Polypodiopsida, que é esse grupo aqui, vai ser leptosporangiado. A maioria também vai ser homosporada, com exceção de Salviniaris. Então aqui a gente vai ver a diferença do eusporanjo para o leptosporanjo. O eusporanjo ele vai ter, como eu comentei, várias células iniciais, que vai dar origem a uma parede com várias camadas. Já no leptosporanjo, uma célula inicial vai dar origem a uma parede com uma camada única de células. E essa camada única vai produzir um ânulo, que é uma estrutura distinta para a ejeção dos esporos. Então aqui a gente vai ver uma célula inicial única, que ela vai se dividindo, se dividindo, se dividindo. Vai dar origem ao tapete, que é justamente essas células esporógenas, que vão dar origem aos esporos. E a parede de células estéreis vai se diferenciar em um ânulo, que vai liberar esses esporos. Ficou claro isso? Então vou passar. Então aqui a gente tem uma diferenciação aqui. As licopodiáceas elas vão ter estróbilos, como é que chama? Estróbilos terminais aqui no caule. E aqui as monilófitas elas vão ter estelos mais complexos, com esporões organizados em soros, além da diferenciação entre micrófilos e megáfilos. Agora entrando nas lignófitas, as gimnospermas. O que tem de novo nas gimnospermas? A origem das lignófitas, a origem do câmbio vascular, que vai produzir a madeira, o aumento de tamanho com crescimento monopodial, com o caule que vai se alongar em ramificações continuamente até a sua gema apical. Então a gente vai ter aqui um caule único com ramificações contínuas até a gema apical. Então aqui a gente tem a origem das espermatófitas. E todas as espermatófitas elas são heterosporadas. O que significa espermatófita? São plantas com sementes, então aqui também vai ter o aparecimento das sementes, que é um óvulo maduro e fecundado que vai conter um embrião. Também são caracterizadas pelos megásporos, aqui na heterosporia, e micrósporos, que vão dar origem, cada um à sua estrutura correspondente, que eu comentei. Os megásporos, o megagametófito, e os micrósporos, o microgametófito. Além disso, elas vão ser endospóricas, ou seja, o gametófito vai se desenvolver dentro da parede do esporo. A fase dominante é a esporofítica, como todas as traqueófitas. O gametófito feminino ele é retido no megasporanjo e produz a oosfera dentro do arquegônio. O gametófito masculino ele vai ser reduzido e vai ser retido no gametófito feminino até ele ser dispersado pelo vento, na anemocoria, ou em casos raros a zoocoria, onde os animais vão comer essas sementes e dispersar as sementes das espermatófitas. No caso das gimnospermas é mais raro, porque elas não têm muitas estruturas carnosas, que são atrativas para os animais que fazem zoocoria. É importante também salientar que nas gimnospermas a gente não vai ter fruto,
Então as sementes vão estar nuas e isso caracteriza o nome do grupo. Gímeno quer dizer nu, esperma quer dizer semente. Então a semente vai ser nua, sem a presença de frutos e flores. Nesse grupo também vai aparecer a polinização, que é basicamente o processo em que o pólen chega na micrópila, que é uma estrutura do gametófito feminino. Então vai ser esse processo em que o pólen, o grão de pólen, que é o gametófito masculino, chegando no gametófito feminino, vai ser dispersado nas espermatófitas vai ser dispersado nas gimnospermas pelo vento e, em casos raros, por animais. Então, basicamente, as gimnospermas elas vão produzir uma gota de polinização, que é uma gota de água, que vai ajudar a reter esses grãos de pólen que vem com o vento. Então, a micrópila ela vai se abrir, que é essa abertura aqui no gametófito, e esse grão de pólen ele vai entrar. E aí, até que esse óvulo esteja maduro, ele pode esperar por anos nas gimnospermas. E aí, quando os óvulos estiverem maduros, eles vão emitir o tubo polínico por essa câmara de polinização. E aí, esses núcleos dos gametófitos masculinos, que são os grãos de pólen, vão parar nos arquegônios com os óvulos. E aí vai haver a fecundação, que é um processo aqui que é outra etapa do processo de fertilização. Então aqui vai haver a abertura da micrópila, a chegada do grão de pólen, a emissão do tubo polínico, a passagem dos núcleos e aí a fertilização propriamente dita. Com a fecundação vai aparecer o zigoto. Esse zigoto ele vai se diferenciar e vai passar por mitose, que vai dar origem ao embrião, aqui que é a parte interna da semente, e todo esse tecido que reveste o óvulo vai ser o receptáculo da semente. Ficou claro isso, gente? Vocês têm alguma dúvida? Ok, então vou passar. Nas angiospermas a gente vai ter o aparecimento das flores e dos frutos, que é uma característica super importante do grupo, o que vai caracterizar a coevolução dessas plantas com animais. Então a gente vai ter ali morcegos, aves, insetos que vão coevoluir com as angiospermas através das estruturas reprodutivas macroscópicas que a gente tem nas angiospermas, que são as flores. As flores elas vão ter essa função de atração para a fecundação e vão ser muito importantes na caracterização do grupo. Também nas angiospermas vai aparecer a dupla fecundação, que vai formar tanto o embrião quanto o endosperma, que é um tecido nutritivo para a semente, para o embrião na semente. Eles vão perder esses anterídeos e arquegônios, que eram presentes aqui nas gimnospermas, como eu comentei, que vai perder esse arquegônio e vai perder os anterídeos, que produzem os grãos de pólen. Além disso, vai haver a presença do tubo polínico na fecundação. Então aqui a gente vê uma fecundação de uma angiosperma, com os grãos de pólen chegando no estigma da flor. E aí esse tubo polínico vai ser emitido. Esses núcleos secundários, esses núcleos espermáticos vão dar origem ao zigoto e ao endosperma, que eu vou evidenciar aqui. Então aqui, depois da polinização, a gente vai ter a dupla fecundação das angiospermas. Então vai haver emissão do tubo polínico. Esses núcleos eles vão migrar para cá para dentro, vão fertilizar o óvulo, e esses dois outros núcleos polares vão ser fertilizados por um núcleo desse pólen. E aí o que acontece? Essa dupla fecundação vai dar origem ao endosperma triploide, que é esse tecido nutritivo, e o zigoto propriamente dito, que vai passar por mitose, diferenciação, e vai dar origem ao embrião, como vocês estão vendo aqui com os cotilédones,
o epicótilo, o hipocótilo e a radícula, que cada uma dessas estruturas vai dar origem às folhas e à raiz. Além disso, é importante vocês saberem que o endosperma ele é originado por esses núcleos espermáticos do grão de pólen que vão fecundar os núcleos polares que vão estar dentro aqui da estrutura feminina da planta. Então, na diferenciação das angiospermas, a gente consegue dividir elas em dois grandes grupos: as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. As monocotiledôneas, como o nome diz, elas vão ter um cotilédone, que é justamente essa folha embrionária, uma nervura paralela, as nervuras delas vão ser paralelas, então quando você pega uma folha de grama, você vê que ao invés dela ter uma nervura primária que vai se ramificar em secundárias, assim, bonitinho, igual uma folha comum, a grama ela vai ter as nervuras paralelas, então vai ter uma bainha com nervuras paralelas. A raiz delas vai ser fasciculada em feixes, ao invés de ser uma raiz principal e várias ramificações dessa raiz axial. E a flor vai ter estruturas com base 3, então vão ter múltiplos de 3, o que a gente chama de flores trímeras. Então vão ser 3 sépalas, 3 pétalas, 3 tépalas, ou então 6 tépalas, 6 sépalas, enfim, múltiplos de 3. Enquanto isso, as dicotiledôneas elas vão ter 2 cotilédones, como aqui, 2 cotilédones. As nervuras delas vai ser reticular, como as raízes as raízes, ó. As folhas de árvores, você pega uma folha de uma árvore e você vê que ela tem uma nervura primária e nervuras secundárias. Os feixes vasculares são dispostos em círculos. Eu não cheguei a comentar, mas nas monocotiledôneas, esse feixe vascular, que são os feixes vasculares, né, dos tecidos condutores, nas monocotiledôneas vai ser disposto assim irregularmente, enquanto nas dicotiledôneas vai ser em círculo, assim, bonitinho, organizado. A raiz vai ser axial ou pivotante, que é uma raiz primária com as ramificações secundárias sendo essa raiz primária. E a flor vai ter peças múltiplas de 4. Então vão ser... múltiplas de 5. Falei errado. E mais raramente com base 2 ou base 4. Então vão ser 5 sépalas, 5 tépalas, 5 pétalas, 10 pétalas, por aí vai. Aqui a gente vai ter as estruturas da flor, que vai ter como função a proteção da estrutura reprodutiva, que são essas partes aqui, que aqui é o androceu, que é a parte masculina, e o gineceu. Aqui eu estou mostrando uma flor hermafrodita para vocês, mas podem haver flores que não têm gineceu ou flores que não têm androceu. Mas a grande parte das flores é hermafrodita e elas vão ter mecanismos ali genéticos ou mecanismos físicos que impedem a autofecundação, que estão envolvidos ali com cruzamento genético de indivíduo para indivíduo, o que vai melhorar a variabilidade genética. Mas em resumo, isso aqui é chamado de estame, com um filete e uma antera na ponta, e essa antera vai ser onde vai ser produzido os grãos de pólen, que são os gametófitos masculinos. O conjunto de estames é chamado de androceu. Enquanto aqui na parte feminina da planta, que a gente chama de gineceu, que pode ser um carpelo ou vários carpelos, a gente vai ter um estigma, que é onde vai ser recebido o grão de pólen, um estilete, que vai dar sustentação, e o ovário, que vai proteger o óvulo. Então aqui a gente vai ter o gineceu, que é o conjunto de carpelos. Aqui só tem um carpelo, mas podem ter vários carpelos. Isso vai caracterizar um gineceu. O perianto vai ser essas peças florais que vão estar em volta, como as pétalas, as sépalas e as tépalas. Então a corola é um conjunto de pétalas
E o cálice vai ser um conjunto de sépalas, que é geralmente essa parte aqui que segura e protege as pétalas. Quando a gente não tem diferenciação entre pétalas e sépalas, a gente chama tudo de tépalas, como vocês viram em aula prática. Então, aqui no perianto a gente vai ter a corola das pétalas e o cálice das sépalas, que vão proteger as pétalas. Além disso, vai ter o pedúnculo, que vai segurar, enfim. Essas aqui são as partes da flor que caiu na prova de vocês, pelo que eu me lembre. Mas eu acho que o Marcos vai colocar agora as estruturas do fruto. Aqui a gente vai observar inflorescências, que são agrupamentos de flores que não são atrativas para os polinizadores. Então essas flores vão se agrupar com o objetivo de serem mais atrativas para os polinizadores. Então aqui a gente vai ver uma diversidade de inflorescências, que não é relevante vocês gravarem o nome de cada inflorescência, até porque são muitas, mas isso aqui é só para vocês observarem quando uma flor sozinha ela não é atraente, ela se agrupa em várias, formando uma inflorescência. E quando essas inflorescências são fecundadas, elas vão dar origem a infrutescências, que são conjuntos de flores que foram fecundadas em frutos. Frutos esses são agrupados, como o abacaxi. Então aqui a gente vai ver aqui as estruturas do fruto. O fruto ele nada mais é que um ovário fecundado com as suas partes acessórias. Então essas partes acessórias podem envolver brácteas, eixos, receptáculos, hipanto, perianto, estilete, estigma, enfim, todas as estruturas da flor. Enquanto o ovário vai dar origem ao fruto propriamente dito, a parte mais carnosa, o pericarpo do fruto. Então, o pericarpo vai ser tudo que envolve a semente, que vai ter o endocarpo, que vai ser a epiderme interna da flor. O mesocarpo vai ter origem no mesófilo da flor. E o epicarpo, que é a parte mais externa, vai ter origem com a epiderme externa da flor. Enquanto a semente vai ter o endosperma, que é o fruto da dupla fecundação, o embrião e o tegumento externo da semente. E qual a função do fruto? Proteger o embrião e dispersar as sementes, porque os frutos se tornaram mais atrativos para os dispersores de sementes, o que garantiu o sucesso evolutivo das angiospermas no planeta. Por isso que a gente tem uma diversidade maior de angiospermas no meio terrestre. E basicamente é isso, gente.